Meu nome é Cristina de Paula Fernandes Braga, Cristina Braga, e eu sou arpista no Brasil. Nome completo. Isso é segredo de Estado. Tem que revelar? Revelo. Délia Cristina Martins Fischer. Nome de levar bronca. Délia Cristina. Instrumento, piano. Eu sou compositora, leciono também, arranjo, assovio e chupucã. Célia Maria Carvalho Vaz, vulgo Célia Vaz. E eu sou arranjadora, sou violonista, sou cantora e sou compositora. Eu nasci na França, né? Na França, o uso antigo de dar mais nomes. Então, sou Marie-Thérèse Odette Ernest Dias. Ernest Dias, que é o nome do meu marido, já falecido. O que eu faço? Eu toco flauta. Elaine Silva Moreira, toco percussão, componho também, toco violão, bateria. Meu nome é Patrícia Deschamps e eu sou guitarrista. Eu sou Inês Perdigão, dou aula de instrumentos, de violão e cavaco, faço arranjos, trabalho com coro, tenho um coro de amadores que eu rejo e faço arranjos para o coro também. Componho, assim, se você me convidar para fazer uma trilha de cinema, eu faço. O meu primeiro contato com música foi em casa, ouvindo minha mãe cantando Stille Nacht em alemão, né? Existem hoje, essas coisas, canção de Natal em alemão.
E meu pai cantava em francês coisas de operete, de ópera. Então, a gente era pequenininho, o meu irmão mais velho, que ele pegava a gente no colo, um de cada lado, e a gente fazia duo de ópera. E o meu pai ouvia música, né, 24 horas por dia, ele toca piano, e ele gostava muito de valsa, um repertório assim, aberturas de Rossini, Beethoven. E minha mãe adorava música contemporânea. Tinha muitos discos em casa, a gente tinha livre acesso a que a gente chamava de radiola, né? Que era uma radiola mesmo. Houve o meu tio, que foi quem me deu meu primeiro violão, meu tio Haroldo, uma figura fantástica, era um piloto de teco-teco, uma figura maravilhosa. Ele tocava de ouvido e ele sempre me chamava para cantar quando era criança, porque ele não cantava e eu sabia as músicas e cantava as letras todas. Então, toda reuniãozinha que ele me levava para eu cantar as músicas que ele tocava. Eu, antes da música, eu tinha ligação com dança. Talvez a minha ligação com a dança já fosse a ligação com a música e eu nem percebesse que era isso que me fazia querer dançar. A minha mãe aprendeu piano. Meu avô tocou violino em cinema. E eu sempre me sensibilizei muito com ela tocando Debussy. Eu chorava desde pequenininha, me emocionava com música. Minha mãe gostava muito de escutar os doces bárbaros, os tropicalistas todos. Meu pai adorava Roberto Carlos. E, bom, nasci na Bahia é uma terra muito musical. Você ouve música em todo canto, né? Piano. Bandoneon. E violino, cello. Percussão. A guitarra de Armandinho. Violoncelo. Uma vez ele apareceu em casa com um rapaz que tocava violino na esquina. Ele se encontrou com o rapaz, o rapaz acabou morando lá em casa. Então minha mãe, o que é isso? Não sei o quê. Esse rapaz ensinou as primeiras notas para mim. Eu devia ter 4 ou 5 anos. De 5 aos 7 eu estudei piano, porque todos os pais de toda boa arpista tentam fazer ela estudar piano antes de estudar harpa. Eles me apoiaram para ser uma menina prendada. Não exatamente para virar isso que eu virei. Sabe aquela formação de menina que vai tocar um piano, vai estudar música clássica, dança balé. A ideia era essa. O plano não deu muito certo, não. Violinista, flautista, violinista, e eu passei a tocar flauta. E recebi a flauta do meu avô, e meu filho recebeu o violino do avô dele. Aí tinha um rapaz que tocava num barzinho na Pituba de noite, que tinha uns 17 anos. Esse rapaz era o Carlinhos Brau. Daí ele fez parte desse grupo da minha irmã. E eu fiquei encantado com ele, tocando bateria, percussão. Aí acho que se deu meu interesse maior de saber, acho que é isso que eu quero fazer. Eu, com 4 anos, comecei a tocar piano de ouvido. E a minha mãe percebeu, eu tive até um pouco de aula de piano, mas não funcionou muito e tal. E desde então eu achei um instrumento que era do meu bisavô, escondidinho assim atrás do armário. Eu achei um violão que era maior que eu tinha uns 8, 9 anos, e aí comecei a tocar de ouvido. Porque minha mãe diz que com 3 anos e meio eu já dizia que queria tocar harpa porque eu queria ser anjinho. O meu pai me deu o primeiro violão, eu tinha 11 anos e eu já tocava violão. E quando ele se deu conta que eu tocava violão sem ter violão, ele ficou muito impressionado e me deu meu primeiro violão. Tive poucos professores, mas assim, grandes mestres, né? Tive uma formação meio louca, porque eu fui aprender harmonia antes de saber teoria. E isso confundiu muito, né? E eu custei um pouco a entender música realmente. Bom, se estiver falando demais, você me corta.
Primavera. Primavera. Outono. Outono. No Brasil. Outono. Em Paris, Verão. Todas. Fui tocar cavaquinho depois, em seguida. E cavaquinho era um instrumento, um reduto bastante masculino, né? Porque é um instrumento do violão, é um instrumento de moça, né? Enfim, historicamente, as moças tinham aula de violão e namoravam os professores, evidentemente. E flauta também, né? A flauta tem uma coisa um pouco fálica, né? Assim, um pouco mais, né, masculina, né? Mas de qualquer maneira você está com a boca e não fala, né? Agora, cavaquinho é um instrumento que envolve ritmo, né? Envolve uma certa... Tanto assim que os elogios maiores que eu recebia, eu disse, puxa, você toca como um homem, né? E eu ficava assim, morrendo de vontade de rir, mas ficava sério, aceitava o elogio, tentando entender o que aquilo queria dizer por detrás, né? Por ser mulher, por ser pequenininha, por ter uma deficiência física, por todos esses motivos eu fui discriminada assim, né? Todo mundo me adora, todo mundo me trata muito bem, mas no fundo a gente sente que você precisa malhar muito, batalhar muito para poder impor, né, uma situação de carreira mesmo, de profissional. Uma vez, num estúdio de gravação, deixei cair uma coisa, aí o rapaz lá, o maestro, ficou, esse quer trabalhar com mulher. Aí todo mundo levantou, o pessoal da Globo, que você está ofendendo a colega? Então, ele veio, depois saí do estúdio. Ele veio, não vou dizer quem é, mas se ele escutar, ele sabe. Me perdoa, eu falei, não, está perdoado, não. Eu falei, homem também faz barulho, né? o problema não é só ser mulher, ser baixinha, ter uma cara mais de garotinha, sempre aparentei ser muito mais nova. Então, essa menininha, baixinha, o cara olha para... você é aquela pessoa com quem eu falei no telefone? Nossa, achei que você era muito mais alta. Então, tem isso tudo somado, né? Que certamente dá uma desconfiança, assim, de será que ela vai conseguir? E aí, quando consegue, mas como é que você consegue, desse tamaninho, com essa mão pequenininha, tocar esse piano? Isso é aquela situação que a gente ouve e se acostuma porque as pessoas acham que estão falando uma coisa original pra gente. No meio musical existe muito desafio constante diário, mas isso eu vejo não só pelo fato de eu ser mulher, eu vejo em todos os músicos. É aquela coisa do chegar e você ter que provar que você sabe fazer aquilo todo dia, a todo momento. Eu não sinto... existe sim um pouco de preconceito pelo fato de eu ser mulher. Eu sinto, mas não é uma coisa muito aberta, é meio velado. A harpa de concerto, não as harpas folclóricas, como a harpa paraguaia, que tem muitos homens que tocam, a harpa irlandesa, mas a harpa de concerto, de orquestra, ela é, em geral, tocada por mulheres. Agora, eu encontrei ideias pré-concebidas quanto ao instrumento, em relação a acharem que era um instrumento feito para tocar música de Natal, era um instrumento feito para tocar glissandos, quer dizer, aqueles efeitos que se fazem em orquestra, sabe? Vinho. Água. Coca-Cola. Água de coco, suco de laranja. Vinho tinto. Água. Eu tenho que descansar bastante antes, porque cada vez mais eu percebo a qualidade sonora, o som, ele depende muito do seu estado físico e mental. Então você tem que se esvaziar um pouco. Você não pode ficar correndo aqui e acolá, assim, na hora de tocar, dar telefonemas, essas coisas. Você tem que se concentrar para estar nas condições melhores de descanso. Eu, antes de começar um concerto, eu sempre faço uma oração. Talvez eu esteja fugindo um pouquinho da resposta, mas... Gosto de ficar sozinha antes de entrar no palco. Isso eu gosto. Gosto de ficar sozinha, quieta, respirando. Faço minha respiração yoga, que é uma coisa que me faz bem.
me dá tranquilidade. Tem uma adrenalinazinha assim dos 5 minutos antes, que é esse que vira, parece que 5 horas, aqueles 15 minutos, falta 15 minutos assim, aí você fica naquela agonia de entrar assim, mas é uma adrenalina boa. Show que é bom tem que ter essa emoção, essa adrenalina, senão não vale. Gosto de aquecer os dedos antes, sempre, e dar uma passada. Sim, tem um processo de concentração exatamente no que eu vou fazer. Jasmim. Dama da noite. Alecrim. Cheiro de praia. Uma alfazema, do filho de Gandhi. Jasmim. Uma grande amiga, a diretora da ProArt, Maria Amélia Rezende Martins, ela sempre falava para mim, Odete, palco é palco. Tem que ter uma coisa especial. E às vezes eu chego a pensar que se eu vou tocar Debussy, eu não posso ir tocar com um vermelho berrante, sabe? Ou se eu vou tocar um concerto de Rodrigo, que é um espanhol, que a música é super alegre, você ir tocar com uma cor pastel. Eu gosto de estar em roupas confortáveis, basicamente. A minha meta é o conforto. Eu sempre estou às voltas com o meu cabelo, que é um problema. Meu cabelo não depende de mim, depende da pressão atmosférica, da umidade relativa do ar. Então é sempre assim, quando eu não estou afim, quando eu tenho que ir para o supermercado, às vezes ele está lindo, eu fico assim apaixonada, me beijando. Aí no dia do show, no dia da gravação, no dia do DVD, a gravação de DVD é mortal, então, né, porque é tudo com vídeo, aí naquele dia resolve ficar assim um horror. Então eu não tenho muito controle, mas eu luto muito. Quero sempre estar linda, lógico, quero estar no meu melhor momento. Toco do jeito que eu ando, minhas roupas são sempre as mesmas, short, camiseta. Tem dia que eu acordo com pijama e fico com pijama o dia inteiro. Vou na padaria de pijama, não quero nem saber de olhar para minha cara no espelho. É claro que quando eu vou tocar, eu não vou com a cara de pijama. Mas às vezes é difícil de mudar totalmente isso. E também tem muito a ver com o evento. Tudo é show business, né? Tem dia que eu não penteio o cabelo, não. Eu sou mais acústica. Eu sou acústica. Acústica. Eletronicamente acústica. Eu sou Logum Edé, metade elétrica, metade acústica. Elétrica. Eu sou os dois. Você está dando conta, se você errou, esquece. Então a mulher está aqui, errou, esquece. Entende? Eu acho que música é como nadar, é como uma piscina, na verdade, né? Eu acho que para você entender completamente a música instrumental, aquela língua, você deveria ter uma iniciação na música, você deveria aprender um instrumento. Quem toca bem canta no instrumento também. Quem toca fica cheio de calo na mão, tem que estudar o dia inteiro, olha, é um problema. Mas eu não troco essa vida por nada. Não me arrependo, nunca me arrependi nem por um segundo de ter optado pela música. Acho que tem uma ligação com os deuses, com a natureza, com tudo que fortalece, que faz bem a gente, assim. Pode ser.
Maria. Antônia. Mariana. A falar Nana seria redundante, eu vou falar Célia. Lia, minha mãe. Cássia. Michele. Muita gente me pergunta, como você fez, meu Deus, 6 filhos, um atrás do outro, assim. Tem umas piadas assim, os colegas falam, poxa, o Odete não muda nada, está sempre grávida, porque em 8 anos e meio eu tive 6 filhos, um atrás do outro. E aí o pessoal fala, mas você não programava os filhos? Eu falei, não programei, eu não programo a minha vida acontece, sabe, eu respondo sempre. Eu acho que as famílias que eu fiz foi a construção do amor, né? E a construção do amor é uma construção muito importante para a música. Eu acho que tem uma coisa no Brasil que para a mulher é muito boa, que é a facilidade que a gente tem de ter ajudantes em casa. É uma coisa que eu comparo com os meus amigos europeus, americanos, as minhas amigas especialmente. E eu tenho várias amigas que não casaram e não tiveram filhos porque dificilmente poderiam conciliar isso com a carreira, porque o trabalho dentro de casa é um trabalho enorme. Bom, eu tive uma filha muito cedo, eu tive com 15 anos e, de certa forma, quer dizer, não que tenha atrapalhado, mas mudou a minha vida completamente. Agora, por outro lado, me amadureceu mais cedo, então isso foi bom. Sou felicíssima como mãe da minha filha, uma pessoa muito mais do que eu mereço, que eu tenho uma filha que é mais do que eu mereço. Mas, ao mesmo tempo, quando a criança é pequena, e quando você cria a criança sozinha, como foi o meu caso, porque eu me separei quando ela ainda era pequena, então você se sente um pouco, porque a profissão de músico se sente um pouco, não é violentado, mas assim, parece que você se sente injustiçada. E eu me lembro que durante muito tempo, quando a minha filha era pequena, às vezes eu odeio ir ao supermercado, né? Tem mulher que adora, eu detesto. Então eu me lembro que eu ia para o supermercado, né, detestando, e sempre, mas era um pensamento constante, não tinha uma vez que eu fosse ao supermercado que eu não pensasse nisso. Eu dizia assim, Paulo Moura não vai ao supermercado, tem uma mulher que vai para ele. Eu acho que as pessoas que não tiveram filho, de uma maneira geral, não sabem de coisas das pessoas que têm filho sabem. Então, acho que é um amadurecimento para a vida que vai passar para a minha música. Eu tenho 3 filhos de 3 casamentos diferentes, toco com 2 deles, né? E isso só foi possível, essa felicidade que eu tenho hoje em dia de poder tocar com os meus filhos, de tocar com os meus amigos, tocar com os ex-maridos, isso foi construído junto com a construção do amor mesmo. Branco. Preto. Vermelho. Amarelo. Branco. Azul. Violeta. Gosto muito de dar aula e aqui no Brasil, não sei se isso já mudou, mas as pessoas acham que é um bico. Que o legal mesmo é estar viajando, estar tocando, claro que é legal. Mas eu acho dar aula uma coisa da maior seriedade. Eu, graças a Deus, tive professores, assim, ídolos, tive aula com Luiz Essa, de clássico tive aula com Miguel Proença, Sônia Goulart, pessoas que eu respeito imensamente como músicos, como pianistas, artistas. Quando começa a aula, acho que é a mesma coisa que a pessoa, o psicólogo, os 5 primeiros minutos de aula, para mim, representa sempre, não vou dizer um sofrimento, mas uma dificuldade, uma maneira não é uma rotina, porque cada aula é diferente e cada aluno é diferente. Então, mas eu tenho que entrar em sintonia com o aluno. Mas eu nunca quis me transformar em professora. Mas eu acho que eu tenho um talento para dar mais para as crianças. Eu tenho os alunos, tenho 2 meninos especiais que tocam pra caramba, que tenho o maior gosto de dar. Até me viro quando não tenho tempo, quando estou viajando muito, tocando. Não dá para ter uma assiduidade assim de uma rotina, de dar sempre naquele mesmo horário, mas tem os 2 meninos que eu dou, um de 9 e um de 10, que é o Francisco, o Chicão e o Léo, que eles tocam pra caramba. Dá vontade
Você sente que os moleques têm jeito, assim. O ato de ensinar me faz exercitar um outro lado, talvez, que eu não tenha na música, que é um relacionamento pela parte psicológica com as pessoas. Eu gosto muito de observar como é que com aquele aluno eu vou lidar, é diferente do outro. Né? Como eu vou estimular uma pessoa. Como muitas vezes eu tenho que mudar meu plano de ação, eu entro de um jeito, não vai funcionar, eu tenho que rever, aí eu mudo tudo. E às vezes não dá certo. Aí ou eu mando o aluno embora, ou ele vai embora. Igual namoro, né? Um dia acaba. Eu gostaria de não dar tantas aulas, gostaria de tocar mais e dar menos aulas, mas eu gosto muito desse contato com jovem, com adolescente, com criança, renova muito a cabeça. Eu toquei violão de ouvido muito tempo, sem entender nada, e de repente aquilo começou a fazer um sentido, virou um idioma, uma linguagem, em que tudo, tem que ter o sujeito, predicado, objeto da frase musical, para aquilo fazer sentido para o leigo ouvir, gostar ou não gostar, enfim. Então, quando eu entendi isso, e eu transpus isso para as aulas que eu dou, isso passou a ser uma viagem muito grande. Eu tenho muito prazer em fazer as pessoas descobrirem isso comigo. É muito bom ser professora. Tem um pianista que morreu há muito tempo, Dino Lipati. Com Piazzolla. Com Debussy. Eu queria ver as improvisações de bar, ao vivo. Pet Martino. Nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse música. Bom, como antes eu era ligada à dança, talvez eu ficasse ligada à dança para sempre. Não sei se eu seria feliz. Talvez eu fosse parar mais tarde também, porque talvez não fosse meu ambiente de forma alguma. Agora tem uma coisa que eu gostaria muito de ter sido e que faz parte também é a dança. Eu acho que eu vivi o que eu tive que viver e vivo até hoje. Né? Como seria se eu não tivesse? Não acho que me leve a lugar nenhum, né? Ou talvez eu entrasse por esse lado aí da psicanálise. Cobaias humanas. Não tenho a menor ideia. Geraldo. Ricardo. Matias. Rodrigo. Antônio. Gilberto Gil. Zé Mendes. A mulher, ela tem que ser preparada para o que vier. Todo dia da minha vida era uma improvisação. Mas acho que você tem que ser sempre absolutamente honesto com você. Não sei. Eu acho que as pessoas que têm sensibilidade musical, com certeza são pessoas mais bonitas. A música é um estado de arte mais fácil de comunicar, né? Eu acho que a arte é música. Mozart, o Andante,
o andante do quarteto para flauta e corda em Ré maior. Quarteto de cordas do Ravel. Concerto para piano e orquestra do Ravel, segundo movimento. Qualquer uma barroca, de preferência de Bach. Clair de Lune, de Debussy. Mas quando você toca, você entra numa outra órbita, sabe? Então, nesse momento, não há lugar nem para bem nem para mal, na realidade. Às vezes que eu estou no palco, às vezes eu estou no meio de uma música e eu penso assim, gente, o paraíso deve ser assim. Que me perdoem os outros artistas das outras artes, mas acho que é uma das mais profundas. Olha, eu não sou muito dada a esse tipo de abstrações, assim. Eu acho que a música é poderosa. Os irlandeses dizem, né, que para você ser um homem, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e tocar harpa. Às vezes eu gosto de uma música masculina, assim, forte, pesadona, pressão, pauleira. Evocação de Jacó, de Avene de Castro. Copacabana, Braguinha. Clube da Esquina. Beatriz, do Edu Lobo. Chovendo na Roseira. Deixa a vida me levar. Tantas gravações que eu adorei fazer, tantos discos, tantos shows, tantos encontros com outros músicos. Já me aconteceu, de uma maneira bem trivial, já me aconteceu de tocar com 40 de febre, com tosse, com tudo, com dor de barriga. Na hora que você toca, não acontece absolutamente nada. Você aniquila aquilo tudo. Uma das coisas que me fez pensar como a música comunica foi um concerto que assisti uma vez na França, de uma arpista francesa, que tocou, e ela tocou assim, parecia que era a última vez que ela tocava. Ela tocava com prazer, com carinho. Na verdade, ela estava com câncer e ela tinha assim uns 2 meses, 3 meses de vida, de acordo com os médicos. E eu fiquei pensando muito naquilo, como é que aquilo passou, de certa forma, para as pessoas, né? Todo trabalho com Cássia, a gente fez coisas maravilhosas, pô, inesquecíveis. O próprio Rock in Rio foi um show muito emocionante para nós todos. A abertura dos Rolling Stones, que a gente fez também com a plateia. Eu acho que as primeiras vezes são as mais emocionantes, né? A primeira vez que eu subi num palco para tocar uma música minha, eu não conseguia nem ficar em pé, eu tive que ficar num banquinho sentado, porque a perna tremia demais, né? Viva. Vale a pena. Não tenha medo de ser feliz. Convicção. Muita. Toque bastante. Determinação. A mete bronca. É bom demais.
Música